Fala aí, moçada do 7º ano, beleza? Então o pessoal tá provocando ali, né? Pedindo pra eu sambar aqui, ó. O samba só Esse é o samba que eu consigo dominar, tá certo? De coisinha de Jesus, tamanho e revo. Esse era o desafio da sexta-feira. Já começando pagando mico. Galera, o negócio é o seguinte, né? Eu tava os jogadores caros aqui que estavam de educação física, o professor Revo, o professor Heleno, um abraço, parceirão, né? Grandes parceiros, né? Então, estamos aqui nesse grande trabalho nosso, né? Do Educa Recife, com muita parceria, com muito empenho, não é? E muita vontade de fazer o melhor aqui para vocês, por vocês, tá? Então, hoje eu estou aqui bem acompanhado, né? Como sempre a gente está bem acompanhado, estou com o Anderson, né? Nosso intérprete de Libras, né? Que faz esse trabalho tão importante para que as nossas aulas cheguem a todos e todas. E também, ó, minha companheira hoje no chat, né? Hoje eu não estou com o professor Luciano, que é meu parceirão da história, mas eu estou com a professora. Uma surpresa aqui para vocês, né? Quem será que está comigo? A professora Vanessa! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? É com muita alegria e satisfação que eu estou aqui, né, em parceria com o professor Henrique, para estudar um pouco sobre a história aí do Recife. É muito bom estar aqui com vocês, já estou atenta aqui no chat. Maria já deu bom dia, Isabelle, Tâmara, coloquem aí, gente, a escola de origem de vocês, para a gente ficar ligados e vamos participar dessa aula. Olha só, então, na aula passada nós falamos sobre, né, o Recife na década de 30 e 40, a gente vai dar sequência a isso. Gente, quem ainda não participa do nosso chat, né, vocês podem participar baixando o aplicativo do Educa Recife, como vocês já conhecem, alguns já conhecem, né, tá aqui, ó, os QR Codes para que vocês possam, né, ser direcionados para baixar, né, o nosso aplicativo. Vocês podem procurar diretamente a loja de aplicativos, né, o Educa Recife. Vocês podem também acompanhar nossas aulas pelo YouTube, né, tá o nosso canal do YouTube, Educa Recife. Vocês podem procurar lá, por exemplo, 7º ano, vai lá na pasta do 7º ano, e aí vocês vão encontrar todas as aulas organizadas por dia, né, então a cada dia a gente tem um bloco de aulas. Então, vocês podem acompanhar uma a uma, pode tirar uma dúvida, pode rever um trecho, pode rever a aula toda. Então, vocês fiquem à vontade. Eu acho que vocês têm muitas possibilidades para acompanhar as aulas, né? Então, não tem como ficar sem, tá? Lembrando que pelo aplicativo vocês não precisam usar a internet nenhuma, né? De vocês, nem o Wi-Fi, nem os dados móveis, né? Então, porque é a internet financiada. Então, tudo de bom para a gente poder acompanhar a aula. Então, eu quero começar com essa imagem aqui. A gente, né, estava brincando com a história do samba, o professor Revo, né? Enfim, dança muito melhor do que ele, então ele pode fazer isso bem. Mas vamos falar sobre outra dança, outra festa, né? Eu trago aí para vocês de cara fotografias do Recife, melhor, do Carnaval do Recife na década de 40 para a década de 50. Então vejam que fotografia interessante. A gente tem aí, né, um rapaz, né, já ensaiando seus passos de frevo, né, posando com a sombrinha, né, no Recife, na década de 40. Eu vou mostrar outra imagem aqui para vocês também dentro dessa pegada aí. Essa agora já traz rapazes fantasiados de papagaios, né, nas ruas do Recife. Vejam aí os trilhos, né, dos bondes, né, e os rapazes bem vestidos, elegantes aí no carnaval, mas com a máscara de papagaio, né, uma curiosidade aí do finalzinho da primeira metade do século XX, na verdade, né? São registros do Recife do passado. E vou trazer mais imagens aí. Veja que imagem bacana, né? Aí a gente vê uma pessoa, né, um rapaz trazendo aí mais um passo do frevo em meio, né, às pessoas que assistem, né, a sua dança, a sua exibição. Essas fotografias aí, gente, elas fazem parte do acervo do Museu do Recife, que tem um acervo fantástico de fotografias da nossa cidade, tá? E eles fizeram uma exposição no começo de 2020, antes da pandemia, né, ali entre fevereiro e março de 2020, né, na pegada ali do Carnaval. Então, ou seja, no período do Carnaval 2020, trouxeram fotografias do Carnaval de outras épocas. Carnaval, isso que a gente vai falar em outro momento, né? Mas que já trazia elementos da cultura norte-americana, o jazz estava muito presente, a gente tinha clubes como o Clube Internacional, em que as pessoas iam, né, festejar de forma mais, né, limitada, restrita, né, ouvindo jazz. Ao mesmo tempo tinha um carnaval de rua, que tem um pouco dessa influência já dessa presença da cultura norte-americana,
mas que não deixava o seu aspecto, né, de carnaval de rua tão bacana que é do Recife ainda hoje, mas que as orquestras de frevo, por exemplo, elas vão incorporar também. Mas isso é um debate para uma próxima aula, a gente vai ver como é que o frevo, né, a incorporação de elementos como o jazz, eles vão ser importantes. Hoje a gente tem bandas, orquestras importantes, né, que trabalham bem isso, né, no Maestro Spock, por exemplo, que incorpora esses elementos do jazz. É bom dizer que essa influência da cultura norte-americana, ela tem muito a ver com a própria Segunda Guerra Mundial. Os americanos tinham uma base aqui no Recife, por exemplo. Existia uma presença muito forte, né, de militares norte-americanos aqui. Né? E, claro, a presença da cultura norte-americana no Brasil, de modo geral, nessa metade do século XX. Tá? Mas eu pergunto a vocês aí, se vocês quiserem escrever, se puderem escrever no chat, né? Que aspecto vocês acharam mais interessante dessas fotografias, né? O nosso robozinho já está dizendo aí, eu gostei de ver um registro do frevo, né, no passado. Então, falem aí com a professora Vanessa o que vocês acharam interessante, que a professora Vanessa vai dizer aqui para nós, tá bom? Eu vou dizer o meu, né? Eu gostei muito dessa primeira imagem que eu mostrei para vocês, até sinalizei aqui, ó. Eu quero destacar questões como, né, o dançarino, né, do frevo, mas eu quero observar outros pontos, né? No entorno aqui a gente já vê a figura de ônibus, diferente do que nós temos hoje, né, que já aponta essa mudança também no transporte da cidade do Recife, né, que a gente sabia que antes era muito era através do trem, do bonde, né, do transporte ferroviário, mas que na metade do século já começava a se converter no transporte rodoviário, e a gente vai ter ali no final da década de 40, início da década de 50, a introdução dos ônibus na cidade do Recife. Então, esse é um destaque, né? Assim também como aos poucos as pessoas também mudavam, né, seus costumes, né? Ainda era muito comum ver os homens vestidos de terno, gravata, né? E a gente vai ver, inclusive, como isso tem a ver com o próprio processo de modernização que aconteceu durante o governo do Agamenon. Professora Vanessa, alguma questão aí para a gente? Algum comentário sobre as fotografias? Não, ainda não. Eles estão meio tímidos aqui para comentar, mas eu perguntei aqui se eles sabem qual foi o século que o frevo surgiu, em que século mais ou menos, se eles têm ideia de quando o frevo aí surgiu, como essa expressão aí, né, cultural de uma dança que vem até da palavra ferver, né, professor Henrique? E bem surge, né, dessas comunidades mais populares aí, como essa expressão que até hoje a gente tem aqui na nossa cultura pernambucana. Eu estou esperando aqui para ver se eles se manifestam. Certo? E é interessante a gente pensar um pouco sobre essa questão do frevo, por exemplo, porque nós temos na cidade do Recife alguns projetos de modernização, a gente vai falar sobre isso, e frequentemente as manifestações populares, elas meio que tentaram ser coibidas, né? Tentaram coibir, tentaram, né, expulsar o povo, expulsar essas manifestações do centro do Recife, das áreas que passaram a ser consideradas mais chiques, né, das elites e tal, mas o próprio frevo, né, um pouco dessa manifestação da população, manifestação do povo, da cultura popular, sabe? Então, isso é realmente muito importante a gente registrar, né? Então, assim, o objetivo de hoje, né, eu não vou destacar da aula passada porque a gente está seguindo o mesmo objetivo, que é poder estudar, não o Recife nessa década de 30 e 40, pensando, sobretudo, esse projeto de modernidade, né, do Estado Novo, de Agamenon Magalhães, de Getúlio Vargas, né, como é que ele se manifestou aqui no Recife, quais foram as ações que foram realizadas, porque na aula passada a gente começou falando, né, sobre como o Getúlio Vargas chegou ao poder, esse contexto político nacional, né, a gente vê nessa fotografia interessante, porque vocês têm aí com um terno branco, né, um terno, ele está com um terno branco, é o Getúlio Vargas, né, à esquerda de vocês, à direita a gente tem o Agamenon Magalhães, que foi governador de Pernambuco na interventoria. Ele foi um interventor, não foi escolhido pelo povo, né? Não houve eleição. Por quê? Porque o Brasil entrou numa ditadura, né, que foi a ditadura varguista, que a gente chama de Estado Novo, que existiu entre 1937 e 1945. Tá? Então, um contexto que vocês vão estudar no nono ano, mas só para deixar, né, vocês bem informados, que o Brasil realmente vivia, né, um desses momentos autoritários, mas foi um momento autoritário que foi também marcado por um processo de modernização do Brasil, de melhoria de infraestrutura, mas também de controle sobre a população, né, de embelezamento das cidades, mas ao mesmo tempo
projetos autoritários, às vezes se acusa até de higienista, né, de promover uma limpeza nos espaços que se desejava que fossem modernos, né. Por exemplo, durante o governo do Agamenon, os trajetos turísticos, inclusive, eram controlados, se tentou se evitar que se tirasse algumas fotografias que mostrassem o Recife, que fosse, né, que marcasse a desigualdade social, que é, infelizmente, muito presente na nossa sociedade até hoje, né? Então, queria que se mostrasse apenas o Recife bonito, né, o Recife que se embelezava, que se modernizava, mais uma vez, na década de 40. Então, essa questão da modernidade, ela precisa ser bastante criticada, né? Então, é isso. Como eu salientei também na aula passada, a década de 40 foi marcada por um novo processo de modernização, seguindo o projeto do Estado Novo, né, do Vargas. É muito amparado, né, mais uma vez, nas cidades europeias, na própria Alemanha, Berlim era uma referência, né, então, mas não apenas o espaço urbano sofreu intervenção ou intervenções, mas também os costumes e a presença das pessoas, porque, de fato, a gente tinha a própria força militar que vai impedir, por exemplo, os vendedores de corda de caranguejo de estar circulando nos trajetos chiques, como a Rua Nova, a Rua da Imperatriz, a Avenida Guararapes, que vai ser construído, né? As pessoas que estivessem descalças, que não estivessem bem vestidas, essas pessoas vão ser realmente meio que impedidas ou coibidas, né? Então, são, né, praticamente sinônimo, mas o coibir é uma coisa mais forte, tá? De ocupar esses espaços urbanos, tá? Então, o nosso robozinho está dizendo uma coisa interessante aí, né? Sempre esses discursos modernizadores, pois é, ainda hoje a gente vivencia isso, né? Então, eu tenho falado para vocês, desde quando a gente começou a analisar o Recife no início do século XX, que nós somos marcados por discursos de modernidade. Ah, vamos modernizar a cidade, tornar a cidade melhor, mais chique, mais bonita, mais elegante, mais isso e aquilo. Porém, até que ponto esses projetos, eles atendem aos interesses da nossa população? Eles incluem a nossa população, o nosso povo, não é? Até que ponto se constrói espaço de sociabilidade para que todos e todas possam ocupar com qualidade e não apenas um setor da população? E não apenas uma cidade voltada para os turistas, né? Então, acho que a cidade precisa ser de todos e todas. E os projetos de modernidade, eles precisam compreender o antigo, o passado, a nossa identidade, mas também compreender, claro, uma perspectiva de futuro. É preciso que seja, né, um espaço bonito, um espaço interessante, agradável de estar, mas que também caibam todas as pessoas. Né? Sei que é um projeto que a gente precisa realmente se dedicar. Não adianta a gente encher a cidade de prédio maravilhoso, bonito, aquela coisa toda, que moderno, mas se a população não pode usufruir dos espaços. Né? Então, isso é uma questão que a gente precisa levar a sério esse debate sobre modernização. Tá ok? Bom, aí eu queria destacar um ponto importantíssimo do governo do Agamenon Magalhães, tá? Que era o seguinte, foi instituída dentro dos projetos do Agamenon, não é, um projeto de moradia popular e de reorganização desse espaço urbano. E aí se criou a chamada Liga Social contra os Mucambos, né? Então a gente tem essa fotografia aí que mostra esses mucambos, são casas de taipa, geralmente com coberturas de palha, tá certo? E que eram muito comuns nas áreas ribeirinhas, né? Próximo aos rios, e nas áreas de manguezais também. Então, de modo geral, o conceito seria esse. Esses mocambos constituíam essas habitações bastante precárias, né, de taipas, de palha, e que, né, acabava abrigando a população mais pobre da nossa cidade em torno dos rios, especialmente o rio Capibaribe, próximo às áreas de manguezais também. E era muito comum essa associação com, né, o manguezal, de onde essa população, inclusive, tirava parte da sua alimentação, o próprio caranguejo. Né? Então, era uma realidade, e depois a gente pode pensar sobre a realidade atual na nossa cidade, tá certo? E aí eu quero fazer só uma comparação aqui, porque quando a gente fala de história, a gente está falando sobre o presente e o passado, tá bom? Essa aí é uma pintura do Johann Moritz Rugendas, né? Que era um pintor alemão, e que ele fez essa pintura em 1835, né? Em que ele vai chamar de Casa de Negros. E aí, quando ele se refere a negros, ele se refere a pessoas escravizadas, tá? E aí é interessante porque os mucambos também eram chamados de Casa de Negros ainda no início do século XX.
E chega na década de 40, esse termo ainda era empregado. Então, só para a gente poder observar essa moradia dessa população mais pobre, que está associado também a esse passado escravocrata, a condição social da nossa população negra, né? Livre, liberta ou escravizada. Então, esse é um cenário, né, professora Vanessa, que, enfim, de certo modo a gente ainda vivencia, não é? Exatamente, né? Infelizmente, aí, esse processo todo de modernização, né, que o professor aqui está colocando, realmente não foi um processo onde incluía todos, né? Onde alguma parte ali da população foi sendo excluída, ficando à margem, né, da sociedade, e a gente vê que foi uma modernização conservadora, né? A gente pode dizer assim, nessa perspectiva. E dentro dessa questão aí, né, em relação à pintura, que o professor trouxe aí, é bem interessante, né? A gente vê aí o processo de como os negros, né, essa dívida histórica que a gente fala da população negra, o período de escravidão, que foi um período, infelizmente, né, muito triste aí da nossa história, e que hoje a gente precisa refletir sobre essas questões, e por isso que a gente debate tanto, né, a questão aí de cotas, por exemplo, que são ações afirmativas políticas, né, para que a gente possa realmente dar oportunidades mais igualitárias para essas populações que ficaram realmente à margem, né, não foram incluídas dentro de todo esse processo da nossa história. E aí eu acho que uma coisa que choca bastante é a gente pensar que existe essa pintura de 1835, quando a gente compara essa pintura com as imagens contemporâneas, né? Aliás, com as imagens contemporâneas, com as imagens da década de 40, a gente vê que, de certo modo, pouca coisa mudou para uma parcela da nossa população, que continua ainda excluída do discurso do progresso, de um pouco progresso que aconteceu na nossa sociedade, né? Então, se a gente observa esses mucambos aí, da metade do século XX, aqui no Recife, com a pintura do Rugendas, né, da metade do início do século XIX, a gente vê que pouca coisa mudou, e mais ainda, né, que a gente está falando de praticamente a mesma parcela da população. Né? Essa população, nesse período aí, né, de negros escravizados, livres ou libertos. E aí hoje a gente fala dessa população, né, principalmente a população negra, né, a população indígena, né? Indígena também, né? Então, que ainda está inserido nessa mesma condição. Então, é preciso a gente pensar, né, esse processo de inclusão, desenvolvimento social, de diminuição da desigualdade, para que a gente possa realmente discutir uma sociedade melhor, porque não tem como a gente pensar um futuro da nossa sociedade com as pessoas sem terem uma moradia digna, né? Então, a Liga Social contra o Mucambo, ela apontava um pouco para essa questão de, se por um lado tinha esse projeto excludente e autoritário, né, e de fato era, mas se buscou também tirar essa população ribeirinha do entorno do Recife e construíram algumas vilas. Eu trouxe aqui um poema, é um poema muito duro, né, do Manuel Bandeira, que se chama O Bicho, né, e ele diz assim: vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. E aí o Manuel Bandeira, né, então, com bastante dureza, ele traz esse poema aí, que é, enfim, a gente, né, o poema é uma expressão do sentimento, da nossa observação, e não apenas aponta para a beleza do mundo, né? Nesse caso aponta para a dureza, para a pobreza, para a desigualdade dessa população, né? E ele fala de uma pessoa que está comendo, né, coisas que ele acha no lixo. E, infelizmente, continua sendo uma realidade na nossa sociedade. A gente olha para o passado, olha para o presente e precisa pensar sobre isso. O que é que muda, o que é que fica? Sobretudo nesse momento que o Brasil passa, né, por mais dificuldades, tá? E aí, gente, ó, essa Liga Social contra o Mucambo, né, ela chegou a construir, né, uma série de vilas. Por quê? Porque no começo da década de 40, aliás, até antes, né, em 1939, os mucambos que vocês veem aí num cartão postal, que era raro, um cartão postal que mostrava a pobreza, né, aqui na nossa região, né, constituía mais da metade das habitações no Recife. Na verdade,
3,7% dos edifícios da cidade do Recife, segundo o censo de 39, eram mucambos, era dessa população que vivia muito mal, né? E aí a Liga Social vai atuar justamente, né, acabou sendo criada em julho de 1939, para extinguir esses mucambos e construir vilas, né, vilas populares, e que eram, né, passadas para a população, né, e o dado, 43 vilas com casas populares foram construídas nesse período, né, entre 39 e 43, durante o governo do Agamenon Magalhães. A gente criticou aqui o governo, mas acho que a gente aponta aqui um aspecto que é interessante, né? E aí a gente fala de lugares como o IPCEP, né? Acho que talvez valha a pena a gente pesquisar, né? Que vilas foram essas, né? Fica uma questão para próxima aula, a gente, né? Mas já fica para vocês pesquisarem, tá certo? Eu já dei a dica de uma, né? Fala do IPCEP, fala do Ibura, né? Em alguns bairros do Recife que ou surgiram ou cresceram a partir dessa liga social contra o mucambo. É interessante a gente observar o seguinte, que nem toda a população que se tentou tirar dessas áreas ribeirinhas, de fato foram para essas vilas, né? Muitas acabaram voltando, inclusive argumentando de que, uma vez que elas foram tiradas, né, de próximo das áreas de manguezais, de onde se encontrava caranguejo, por exemplo, elas ficaram sem ter acesso à alimentação. Só para vocês verem o nível de pobreza, né, dessa população ao qual a Liga ela se voltava. É claro que essa Liga também tinha aquele aspecto assim, ó, vamos tirar essa parte feia, né, do centro da cidade, né? Vamos colocar o povo mais para frente, mais para a periferia, né? Então, a ideia também passava por isso, tá certo? Então, o nosso robozinho pergunta aí uma coisa interessante, né? Mas antes eu digo o seguinte, apesar de promover melhores habitações para os mais pobres, o projeto também retirava a população mais pobre das áreas centrais do Recife, que foi uma realidade, né? Até que ponto essa liga teve sucesso, né? Então, essa é uma questão, professora Vanessa, porque eu trago essa imagem aqui, né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente precisa estar pensando, né? Você, professora Vanessa, tem feito aqui um trabalho com o professor Gilson, com o professor Alami, tem falado sobre sustentabilidade, geografia, e esse é um cenário realmente que a nossa cidade tem uma dificuldade tremenda para superar, não é verdade? Exatamente, né? Esses padrões aí modernos refletem muito a questão do capitalismo, né? Desse sistema que a gente vive, que vocês mais à frente também vão estudar isso em história, em geografia, e é justamente esse modelo aí que vai excluindo essas populações e essas comunidades, né, mais pobres, elas vão ficando mais deficiente em relação ao acesso, né? Isso é acesso à educação, à saúde, a um saneamento básico de qualidade. A gente fala aí dessa questão da modernização, a questão de, a cidade cresce, se moderniza, os prédios, as construções, a população cresce, mas as populações pobres realmente vão ficando esmagadas, né? Dentro dessa perspectiva e acabam trazendo algumas mazelas sociais para a nossa sociedade e que realmente aumenta essa questão da desigualdade social. E por isso que é importante que a gente reflita e traga também, né, informações, de condições, políticas públicas, acesso à educação, porque a gente sabe que é só dessa forma, né, dando acesso à educação, à cultura, que a gente pode construir um futuro, uma cidade, um país, uma sociedade, né, melhor, que seja mais igual, né, que os direitos fundamentais aí sejam garantidos, de acesso à moradia, à saúde pública de qualidade, enfim. É só dessa forma que a gente realmente consegue evoluir. A cidade do Recife sofre muito, né, com essa questão da moradia, porque quando a gente vem acompanhando aqui nas aulas, seja quando eu falei da reforma do Porto, né, no início do século XX, a partir de 1909, dos projetos de modernização que cercam a cidade na década de 20 e mais uma vez na década de 40, a questão da moradia sempre foi um problema, né? No primeiro momento se tirou a população que vivia ali os cortiços, como se chamavam nas grandes habitações, nas grandes casas do bairro do Recife, que por conta da reforma do Porto foram derrubadas. A gente mostrou que mais de 300 imóveis foram derrubados na reforma do Porto. Essa população foi meio que empurrada mais para frente. Muitas foram morar nessas áreas, né, próximas, nas margens dos rios, melhor, do rio Capibaribe, também do rio Beberibe, né?
Então, quer dizer, não tinha para onde ir, vai ficar ali. O Recife também sofre com a questão do êxodo rural, né? Afinal de contas, a gente tem toda uma área rural. O Brasil tem esse problema do latifúndio, né? Da atividade, no caso da atividade canavieira, marcada por latifúndios, que se moderniza na metade do século XX, não é? E acaba abrindo mais áreas de plantação e expulsando muitos trabalhadores que viviam já, né, gerações viviam naquelas terras. E esse povo todo acaba vindo para o Recife, para o entorno do Recife, para regiões periféricas, para as margens dos rios. Então isso acaba gerando um problema habitacional em nossa cidade, que foi combatido aí na década de 40, no governo do Agamenon, mas que essa imagem que eu trago aí para vocês, ela mostra, né, não precisa nem trazer vocês, vivenciam, né, e talvez até alguns de vocês, dos nossos estudantes, né, vivam em comunidades, comunidade do Bode, no Pina, né, enfim, Brasília Teimosa e outras comunidades da cidade do Recife que, né, expressam esse problema habitacional. Então, a Liga Social contra o Mucambo foi, né, uma política lançada na década de 40, que, embora tenha criado, a gente viu várias vilas populares, né, e tirou muita gente que vivia nas regiões ribeirinhas, ainda não foi suficiente para resolver o nosso problema, porque de lá para cá esse problema ele continua. Né? Então, e acho que isso nos mostra que a gente precisa ver que outros pontos precisam ser atacados, né? Precisam dar oportunidade para as pessoas que também vivem fora da cidade do Recife, para que elas não tenham que migrar, né? As populações do campo, por exemplo, não tenham que migrar para a cidade e morar e viver tão mal. Né? Então, quer dizer, é um problema integrado. A gente sempre precisa pensar os problemas de forma integrada. Então, é basicamente isso, né? Por hoje, professora Vanessa, muito obrigado pela companhia, pelos comentários também. Eu é que agradeço o convite, né? Sempre bom estar aqui com vocês, participando dessas aulas maravilhosas, né? De conhecer um pouquinho mais sobre a história do Recife. Muito obrigada. Eu quero mandar aqui um beijo para Lucas, que participou, Tâmara, Diogo, todo mundo aqui, gente. Diogo da Luiz Vaz de Camões, que ele colocou aqui da escola. Um beijo bem grande e até a próxima aula. Tchau, tchau. É isso aí, gente. Então, muito obrigado, né, por vocês que estiveram aqui no chat, né, que registraram a sua presença aqui conosco, tá? Então, é sempre muito importante, né? Às vezes não manda pergunta, mas diz, olha, eu estou aqui, estou acompanhando a aula. Então, a gente agradece por isso, né? Então, gente, galerinha do 7º ano, sextou, né? Valeu. Até a próxima aula. Anderson, muito obrigado. Então, ó, beijo para vocês. Até a próxima. Tchauzinho.